Nobres irmãos em Cristo, paz do Senhor. É com muito prazer que estamos aqui nos estúdios da Semaderon para retomar as nossas escolas bíblicas dominicais. E com esse imenso prazer, quero apresentá-los o pastor Eliseu Oliveira, e ele fará uma retrospectiva aí da lição número 1 e a introdução da lição número 2 e todas as demais desse trimestre. A paz do Senhor, meus irmãos. Uma grande alegria voltar aqui à Escola Bíblica Dominical Semaderon, com os companheiros aqui, pastor João César, evangelista irmão Daniel, e com você que está aí do outro lado, participando conosco, tem sempre acompanhado estas aulas que servem de subsídio aqui para os nossos irmãos do estado de Rondônia e para os demais irmãos também do país. Claro que o intuito nosso aqui é preocupado com aqueles irmãos que estão nos lugares mais recantados aqui, às vezes até mesmo nas linhas. Então nós trazemos aqui uma palavra que possa atender às necessidades, buscando atender essa especificidade daqui, mas sei que atende a tantos quantos estão nos quatro cantos da terra. Então nós temos a nossa lição de número 1 já, o avivamento espiritual. O título de toda a revista nossa fala Aviva a tua obra. Trabalharemos então sobre avivamento. Avivamento é ânimo, é incentivo, é vida, é fogo, luz, claridade. Quando nós estamos animados, estamos incendiados pelo poder de Deus. Então fala-se de vida, de muito ânimo, e a obra de Deus precisa de pessoas que estejam animadas não por si só, não por si mesmas, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder. Interessante que as coisas de Deus, elas parecem ser opostas às coisas dos homens, ou seja, as espirituais das materiais. Quando Deus fala de força, ele diz que é para nós jejuarmos para sermos fortes, quebrantarmos para termos poder. Quando Deus chama Abraão, ele fala para Abraão deixar a sua parentela, para ele ter uma comunhão maior com Deus, porque ali estava num mundo de pecado, ali precisava de uma mudança. Quando nós olhamos para a Escritura, Paulo diz: eu penso que estou fraco, é quando eu estou forte, quando eu penso que estou forte, eu estou fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus trabalha com humildade para que nós possamos chegar mais perto dele, e as coisas espirituais trabalham assim. Quando eu quero orar, clamar, derramar as minhas lágrimas na presença do Senhor, é o momento que eu me torno mais forte, mais resistente e mais abençoado, com mais vida e mais avivamento no mundo espiritual. Aí nós temos então o nosso pastor Elinaldo Renovato, que ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em economia e mestre em administração, autor de obras como Ética Cristã, Os Perigos da Pós-Modernidade, Células Tronco, dentre outras obras editadas pela ECPAD. Então, pastor Elinaldo Renovato de Lima, este que já escreveu algumas lições, já comentou algumas revistas para a CPAD e que nós aprendemos muito com ele, ele volta a nos ensinar com esta revista Aviva a Tua Obra. E então nós temos aqui 13 lições que vão tratar, logicamente, sobre esse avivamento. A primeira falando sobre o avivamento espiritual, a segunda vai falar desse avivamento no Antigo Testamento, a terceira sobre o avivamento no Novo Testamento, a quarta fala sobre o ministério avivado de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, a quinta vai falar do avivamento na vida da igreja, a sexta sobre o avivamento no ministério de Pedro, a sétima sobre o avivamento de Estevão, um mártir avivadíssimo. E a lição de número 8 falaremos sobre o avivamento espiritual no mundo. A de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. A de número 10, o avivamento na vida pessoal. A de número 11 fala sobre o avivamento e a missão da igreja. E a número 12, vivendo no Espírito. E então encerraremos com a lição de número 13, quando trata sobre aviva, ó Senhor, a tua obra
um pedido feito pelo profeta menor Abacuque e que precisamos continuar fazendo esse pedido para que tenhamos este avivamento. Então, a primeira lição nossa fala sobre esse avivamento e traz o texto áureo dizendo, um texto áureo ou um versículo muito utilizado nesse tempo de pandemia, no tempo que passou de pandemia, que fala: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha, o povo que se chama pelo nome de Deus, que leva o nome de Deus, todos nós como crentes, quando eu falo que eu sou crente em Jesus, eu estou levando o nome de Deus. Então a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, 4 passos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui é tipo uma receita para o avivamento. Então, se humilhar, orar, buscar. A palavra buscar não é apenas você ir até onde está alguma coisa, mas é procurar. Então, se eu procurar, se eu ir em busca ansiosamente, mesmo que eu não sei exatamente o local, mas eu estou buscando, e se converter dos seus maus caminhos. Crente tem erros nos seus caminhos, e como temos, todos os dias precisamos nos arrepender. Então o Senhor ouvirá a cada um de nós do céu. Interessante que Deus enche os 4 cantos da terra. Onde você estiver, você pode clamar que você vai ser atendido. Não precisa fazer viagem, não precisa sair do lugar. Então o avivamento é algo que, se eu entender que preciso e eu der espaço, Deus, que é o agente do avivamento, vai operar o avivamento em nossas vidas. Então este é um resumo rápido para que a gente possa entender que nós precisamos passar por esses processos, que é humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter, se arrepender. Então o Senhor nos atenderá e nós seremos então fortalecidos com o avivamento. Nessa lição tratou muito sobre uma coisa que me preocupou. Estão aqui os pastores conosco e nós vamos nos detalhar ainda durante o trimestre, estaremos falando sobre esse assunto, mas é a questão da crise, o que nos preocupa muito. Quando diz o texto, e a Bíblia vai provar isso claramente, que avivamento acontecia em momentos de crise. Os maiores avivamentos foram acontecidos ou foram processados ou se deram nos momentos de crise. Daí lembrar o hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Então, o que me chama a atenção nisso é que eu preciso ficar antenado, cumprir o que a Bíblia diz: orai, vigiai e olhai. Às vezes nós cruzamos os braços e acabamos perdendo a oportunidade de viver uma vida de avivamento, de contínuo avivamento, porque nós somos como aquelas 10 virgens que estão em Mateus capítulo 25. Elas tinham azeite nas suas vasilhas, mas o azeite ou ele está aumentando ou ele está diminuindo, ele não fica parado. O mundo é tão mau que ele vai queimando esse combustível e ele vai desaparecendo. Se eu não estiver repondo este combustível, este azeite, então eu não terei avivamento. Deus espera que eu esteja cheio o tempo todo, mas eu preciso estar então orando, buscando, se convertendo e me humilhando, chorando na presença de Deus, consagrando, buscando a sua palavra de verdade, para que este avivamento aconteça e que eu tenha recursos, que eu tenha guardado depósitos, para que não precise vir a crise, para que eu entenda que eu não preciso de uma crise para que o avivamento aconteça. Se eu entender que eu preciso estar sempre ligado, eu estarei sempre avivado e terei então esse depósito. Agora, se eu cruzar os braços, então certamente Deus permitirá a crise, porque Ele precisa de crentes avivados. Se eu for inteligente e buscar ao Senhor, jejuar, orar, clamar, mesmo em tempo de abundância, bem. Se eu esquecer disso, é o que esta lição vai nos ensinar, com certeza a crise virá. E como é natural que a maioria de nós esqueçamos, então Deus trabalha na crise, na enfermidade, na crise econômica, nas dificuldades de desemprego,
nas nossas buscas, nos desencontros da nossa vida. Então ele trabalha nisso aí, e aí dá um choque, nos desestabiliza, e então nós vamos atrás, e ele trabalha dentro de nós, então operando o avivamento que precisamos. Aí nós vemos então a lição de número 2, que trata sobre o avivamento no Antigo Testamento. E aí nós vamos estar aqui conversando, pastor João César, sobre esta importante lição. Avivamento é algo que nunca pode faltar avivamento, porque a definição é que avivamento é o princípio da vida. Avivamento é o princípio da vida. Não podemos ser igreja como um corpo morto. A igreja, o próprio nome já nos induz a pensar que é um organismo vivo. Se organismo é porque é vivo. Então a igreja precisa ter vida. E quem dá vida à igreja é Deus. Isso está intrínseco na própria palavra, que igreja, ela é um organismo vivo e ela precisa estar sempre avivada. E quem traz o avivamento para a igreja é o próprio Deus. Deus quer uma igreja avivada. Agora, a ideia de que avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, avivamento de tal pregador e tal, coisa assim, isso deveria, na verdade, ser uma coisa contínua no espaço. Não deveria ter interrupções de avivamento, mas isso acontece porque nós nos esfriamos, nós deixamos esse amor ficar decadente em nossas vidas e acabamos esfriando, como estava a igreja de Éfeso, perdendo a essência, perdendo o primeiro amor. Então, quando isso vai acontecendo, Deus dá um choque, o que nós chamamos de avivamento necessário. Deus intervém, Deus dá um choque. O que deveria, na verdade, ser uma constante, uma rotina, que seria uma igreja avivada, se é que eu posso falar que seria uma rotina, é que ela deveria estar constantemente avivada, e nós esquecemos disso. Então, vezes outra, Deus dá um choque para que ela se desperte e busque um novo avivamento, e Deus continua avivando a sua igreja. Então, falando em avivamento no Antigo Testamento, temos um textuário que ele diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Quem diria que no livro do Êxodo já teria uma palavra profética concernente ao avivamento? Quem diria que no Êxodo já teríamos ali uma alusão aos dons espirituais com os quais Deus usaria poderosamente a sua igreja na terra? Maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Deus reservou isso para trazer ao tempo da igreja, e especialmente no avivamento pentecostal, como nós escolhemos e preferimos falar nesta lição. Então, o avivamento do Antigo Testamento jamais pode ser chamado de um avivamento pentecostal, mas no Novo Testamento, e sendo ele de natureza espiritual, podemos chamá-lo com muita segurança avivamento pentecostal, esse que nós vivemos nos dias atuais, iniciado no dia de Pentecostes, porque é uma sequência dele. E esse avivamento pentecostal não pode arrefecer. O movimento pentecostal, o próprio nome diz movimento, porque ele procede de um avivamento, de um derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que não deixa a igreja parar. Ela precisa então continuar assim, em ebulição. Em verdade prática, nós temos a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Nos avivamentos necessários, o próprio Deus intervém, porque é necessário que ele tome a dianteira, porque às vezes o ser humano
esquece da necessidade do avivamento e começa a se conformar com a prosperidade, com o crescimento numérico, até da própria irmandade. Ele começa a se conformar com o crescimento financeiro, das atividades da própria irmandade. E então ele acha que bastaria, mas não. Deus quer um avivamento espiritual. Então o próprio Deus move o crente, move um líder para que ele comece a buscar por um avivamento espiritual. E o Deus que move esse crente a orar por um avivamento espiritual é o mesmo Deus quem derrama o avivamento espiritual de natureza pentecostal para abençoar o seu povo e a sua igreja. A leitura em classe para esta lição está em 2 Crônicas, no capítulo 34, versículos 29 até o de número 33. E aqui eu já peço uma participação especial do evangelista Daniel, porque no versículo 33 da leitura em classe, fala assim: e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharem em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus todos os seus dias, não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. O Senhor fazer um link entre a necessidade da conversão para que haja avivamento verdadeiro, a necessidade de mudança de vida, de comportamento, de retirar coisas como os ídolos, coisas que estão em excesso em nossos corações, para que o verdadeiro avivamento possa operar. E falar em coisas em excessos, há umas preferências nossas que se tornam ídolos e verdadeiros empecilhos de avivamentos. Eu gostaria que o senhor fizesse esse link aí entre o versículo 33 e essa necessidade nos dias atuais. Meus queridos, a paz do Senhor, Pai do Senhor Pastor João César, Pastor Eliseu, nobres ouvintes da EBD, a EBD, essa Escola Bíblica Dominical, que o Senhor tem colocado esse projeto e está sendo desenvolvido no coração do Pastor João César, da nossa convenção, que Deus continue abençoando. Aqui estamos, uma vez mais, e primeira aula deste ano de 2023. Pois bem, Pastor João César, aqui dentro da temática avivamento, como já foi muito bem comentado pelo pastor Eliseu, o senhor também, pastor João César, precisamos de avivamentos, e avivamento, eu diria, nunca precisamos tanto de avivamento como nos últimos dias. Infelizmente, o avivamento, como o pastor Eliseu colocou, ele vem em tempos de crise, em tempos de necessidade. E o povo de Israel foi campeão nisso. O avivamento, eu diria que no tempo do Josias, com apenas 8 anos, ele começou a reinar. E ele pegou o Estado numa situação difícil. O povo numa rebeldia terrível. O povo de Israel, quando nós olhamos aqui o contexto do avivamento no tempo do rei Josias, o povo de Israel deixou-se levar pelas influências das pessoas às quais Israel se avizinhava, e eram influências malignas. E voltou, o povo de Israel voltou-se para, outra vez, para longe dos seus santos caminhos. Irmão Daniel, pastor Eliseu, pastor João César, isso só foi naquela época. Hoje não existe mais isso. Hoje nós estamos no século 22. Existem, por incrível que pareça, caro ouvinte desta aula dominical, muitas pessoas que acham que o Deus lá da época de Israel, ele não é o mesmo Deus de hoje. Parece que ele nunca leu Hebreus 13, que vai falar, né? O Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O interessante é que o Deus o qual servimos, se me foge a memória, Hebreus 13, 8,
13:8. O Deus o qual servimos, ele é o mesmo Deus ontem, ele é o mesmo Deus hoje e ele é o mesmo Deus eternamente. Para ele não existe essa questão de tempos verbais, isso é só para nós nos adequarmos aqui. Sabe por quê? Porque ele é no passado, ele é no presente, ele não será no futuro, ele já é no futuro. Ele já é o Deus no futuro. Então, o mesmo Deus que cobrava da liderança de Israel uma vida de santidade, é o mesmo Deus que cobra a santidade nossa hoje. Então, o povo de Israel voltou-se para a idolatria, para todas as práticas pecaminosas, e em lugar de buscar o Senhor, em lugar de agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelos livramentos, pelas experiências vividas ao longo da história, eles preferiram que o espaço do coração deles fosse preenchido pelos deuses, os quais o próprio Deus, com D maiúsculo, o qual nós servimos, pediu para abominar, pediu para ficar longe dele, desse Deus. Então, e aqui o que pesa muito é a questão da idolatria. Ah, não, irmão Daniel, lá em casa nós somos de Deus, a gente não tem algo lá, uma imagem que vai nos comprometer. Mas nós já aprendemos, nós que somos estudantes das Sagradas Escrituras, que o nosso coração, ele deve ser ocupado, a primazia dele deve ser Deus. E não é só uma questão de uma pessoa que tem devoção por algo A ou B, não é isso. Tudo aquilo que toma o espaço que deveria ser ocupado por Deus. A idolatria pode ser uma credencial, a idolatria pode ser um emprego, a idolatria pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser um esposo, tudo aquilo que vai tomar. Por isso que o primeiro mandamento é adorar a Deus, amar a Deus, ter essa devoção a Ele sobre todas as coisas. Então, esse link, pastor João César, entre Josias e hoje, acontece dessa forma, que o mesmo Deus que exigia do povo de Israel uma vida santa, uma vida nos trilhos da santidade, da honestidade, é o mesmo Deus de hoje. Então, Josias, ele foi um rei, eu diria, um rei usado por Deus. Ele foi, de fato, ele tinha tudo para ser um mau rei. Sabiam disso? Porque se nós olharmos aqui os antecedentes do rei Josias, até porque ele era o filho de Amon, Josias, que era filho de Amon, um dos piores reis, pastor Iseus. Esse Amon, que fora um péssimo chefe de Estado, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, e que se comportou de modo reprovável diante de Deus. Todavia, colocou-se diante de Deus. Quem? O Josias, como o seu servo para fazer a sua santa vontade. Então, o Josias, ele assumiu o reino ainda criança, com apenas 8 anos de idade, como nós já colocamos aqui, como quase sempre acontecia quando a norma era passar o governo de pai para filho. Então, na adolescência, quando Josias tinha ali por volta dos seus 16 anos, aí, quero aqui abrir aspas, né? Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E aqui eu fecho as aspas. E no 12º ano, ou seja, quando Josias completara 20 anos, começou a purificar a Judá. Olha que interessante. E a Jerusalém dos altos. Então ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Você encontra esta referência no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, que é a passagem a preço. Então, o mesmo Deus de Josias, que Josias temia, é o mesmo Deus que nós devemos temer hoje, porque nós estamos caminhando para o mesmo céu. Encontramos no primeiro ponto desta lição um panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Quer dizer, parece-me que ele acontecia por época, por fase ou por momento de necessidades, apertos, crise e coisa parecida. Então as pessoas iam buscar a Deus e Deus respondia com o avivamento. Quero solicitar ao pastor Eliseu que ele nos dá esse resumo aí desse panorama dos avivamentos, passando por Moisés, Samuel, Josias, e de modo que fica claro para que o nosso aluno da escola dominical possa compreender
mais especificamente, a diferença entre o avivamento no Antigo Testamento e o avivamento pentecostal, que é no Novo Testamento. Pastor Eliseu. Então, meus irmãos, nós temos muitos avivamentos no Antigo Testamento que fica difícil de detalharmos aqui cada um deles. O comentarista apresenta pelo menos 12, fala de pelo menos 12, e na lição ele escolhe aqui entre esses avivamentos, avivamentos no tempo de Moisés, avivamento no tempo de Samuel, avivamento no tempo de Josias, que é o avivamento que já tratamos aqui um pouco. Ele trata desse avivamento nos dias de Moisés, a começar de José, porque Israel, quando foi criado como nação de Deus, Deus prometeu a eles a terra de Canaã. Mas nos dias de José, houve aquela fome de 7 anos e eles foram peregrinar no Egito, 66 pessoas, juntando com aquelas mulheres que haviam casado ali, davam 72 pessoas, e aquelas pessoas estavam apenas nesse pequeno número, mas de repente se multiplicou tanto que se tornou uma nação ali no Egito. E a Bíblia já tinha prescrito isso, Deus já havia avisado que eles ficariam ali por um período, desde o momento em que fala com Abraão até o período em que ele saísse da terra de Canaã, 400 anos. E eles então ficaram escravizados, porque morreu o rei do Egito, que conhecia a José, e agora começou a castigar os filhos de Israel. E a Bíblia diz que o castigo era tão doído, que eles começaram, capítulo 2 e versículo 23, eles gemiam, e por causa da escravidão eles clamaram a Deus. Aqui está a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos precisando de Deus, quando nós queremos um avivamento. Então eles estavam sentindo a dor, estavam chorando, gemendo, clamando de sofrimento, e agora resolveram também buscar a Deus, aclamar a Deus. E a Bíblia diz que quando eles clamaram a Deus, então vem na sequência, no versículo 24 e 25 do capítulo 2 de Êxodo, vai dizer que Deus ouviu o seu clamor e levanta Moisés. Moisés, um homem que estava cuidando de ovelhas há 40 anos, um homem que já estava com seus 80 anos, esquecido, que já não tinha mais esperança, porque o serviço dele era cuidar de ovelhas no deserto. Entretanto, este homem que estava lá desprezado, foi um homem que Deus aparece para ele no mesmo deserto, para avivar, não só a vida dele, mas avivar toda aquela nação que estava clamando. Uma coisa incrível, porque o mundo estava em escuridão, uma situação lúgubre, consternante, uma situação sem saída. Estavam dominados pelo império egípcio, que eu digo, mais forte hoje do que a maior potência do mundo, talvez disséssemos Estados Unidos. Eles estavam aí na mão daquele rei como escravos, não donos de si mesmo, e como se libertar para voltar à sua terra, terra essa que tinha ficado já há 400 anos para trás. Mas Deus, que é Deus, ele vai a Moisés e fala: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E há um arbusto queimando, mas não se consome. É Deus mostrando o seu poder, a presença de Deus, um símbolo do poder do Espírito Santo na igreja hoje. E Moisés falou: vou ver que estranha cena é essa. E quando ele chega, então Deus fala com ele e diz: Moisés, eu tenho visto. Capítulo 3, versículos 8 em diante, vai dizer: eu tenho visto, tenho ouvido o clamor, tenho visto o sofrimento deste povo, e eu desci para livrar. Isso a gente aprende que Deus, irmãos, ele está pronto para ouvir, ele está pronto para agir. Ele viu, ouviu e desceu, e foi até Moisés, como se Deus precisasse descer, né? Mas ele está dizendo: eu estou me movimentando uma linguagem humana aqui,
para dizer a maneira que ele socorreu. E ele disse: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Moisés teve algumas dificuldades porque se achava incapaz, mas Deus mostrou para ele que com Deus, com o eu sou que sou, não teria problema algum. A própria vara dele se tornou uma serpente, ele pega, se torna novamente uma vara, coloca a mão no peito, ele colocou a mão no peito, quando tirou estava leprosa, representando toda a dor, o sofrimento dele. Deus coloca novamente, quando ele colocou no peito novamente, que ele tira a mão já estava limpa, e Moisés se sente animado, vai ao rei, e com 10 pragas, que são infligidas sobre o rei do Egito não consegue resistir, porque não há como resistir mesmo, quando Deus age, como diz em Isaías 43, operando eu, quem impedirá? E aí o rei percebeu que com a morte dos primogênitos precisava permitir a saída de mais de 2 milhões de pessoas. Me chama a atenção esse avivamento, porque um homem sozinho ali, quem diria que um homem que está cuidando de umas poucas ovelhas ali no deserto vai estar à frente de 2 a 5 milhões de pessoas daqui a pouco? Talvez você esteja aí, você não sabe o projeto de Deus para a tua vida, mas Deus está olhando para ti, e se aceitares uma vida de avivamento, Deus poderá fazer coisas grandes comigo, contigo, porque Ele tem propósito a vida de cada um de nós, e eu sempre digo, nenhum de nós nascemos para não ser ninguém. Há um projeto de Deus com as nossas vidas. Aí nós temos aqui, nos dias de Samuel, acontece também algo incrível. Os filhos de Israel saem do Egito, vão para a terra de Canaã, morre Moisés, morre Josué, seu sucessor, levantam-se os juízes, Otiniel, Sansão, e segue ali aqueles vários juízes que num período de 300 anos administraram, julgaram Israel, mas a Bíblia diz que o povo fazia mais o que estava diante dos seus olhos, não faziam a vontade de Deus. E surgia momentos de restabelecimento, de restauração, mas a crise era grande. Então Deus envia um profeta chamado Samuel, que foi um divisor de águas, para parar aqueles 300 anos e começar uma nova fase em Israel. Deus, de quando em quando, começa essa nova fase em nosso meio. Que Deus possa fazer isso em nossa igreja aqui, na igreja onde você está, na tua casa, no teu lar, na tua vida, e que haja uma marca, um divisor de água, como houve aqui. A Bíblia diz que Eli estava acomodado, os filhos de Eli pegavam o garfo e iam na panela e fisgavam a carne do sacrifício, que era a costela, e o peito, que era a parte deles, que eles eram filhos de sacerdote, mas eles iam lá e pegavam toda a parte. Pior, eles diziam assim: nós não queremos que cozinhe, não, nós não queremos que asse, não, entregue para nós crua, ou você entrega por bem, ou entrega por mal, nós vamos tomar. E a Bíblia diz que era grande a maldade desses meninos, e a maldade, como o pecado gera pecado, um abismo chama outro abismo, a Bíblia diz que eles ficaram tão apáticos às coisas de Deus, que eles começaram até a prostituir com as pessoas que vinham ao templo. E a Bíblia diz então que Deus chama Samuel e diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel e disse: Samuel, Samuel. E quando Deus fala a Samuel, a Bíblia diz assim: Samuel, Deus diz a Samuel: Samuel, eu vou fazer algo aqui, que quem ouvir vai retinir-lhes ambas as orelhas. E foi terrível. Num dia os filisteus vieram e foram 30 mil homens que caíram. Ou seja, 30 mães, esposas chorando a morte dos seus filhos pela desobediência, o descuido, o pecado, o como ele é doído. E nesse momento de crise, Deus está levantando Samuel. E esse homem, esse menino Samuel, que tinha aí 14, 15 anos, então toma a frente desse sacerdócio, porque o sacerdote ele cai da cadeira ao saber da notícia da morte de tantas pessoas, morre ele, seus 2 filhos Ofni e Finéias, que eram profanos, morreram nessa guerra, a nora morre, e há um brado quando ela morre, porque nasce-lhe o filho, pois estava gestante, e deram o nome do menino Icabode, foi-se a glória de Israel, é o nome Icabode. Quantos lugares em que a glória de Deus não existe mais, mas Deus quer
trazer esta glória novamente para esta vida, para esta pessoa, e é sobre isso o assunto. Então, os filisteus pensaram que iam continuar fazendo aquilo, e voltaram a atacar Samuel, mas quem disse que atacaram? Agora tinha um homem que tinha compromisso com Deus, que diz, vamos tirar todos os pecados, está ali no capítulo 7, diz assim, vamos fazer a limpeza, tirem os deuses estranhos. Interessante, pastor João César, o povo de Deus chamado para ficar separado desse Deus, mas como estavam contagiados com esses deuses, né? E Pastor como era Eliseu, difícil. as coisas do mundo são muito atraentes, o pecado ele é atraente. Você pode perceber, eu gosto muito dessa parte prática da lição, que pessoas que já serviram a Deus 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, ainda estão sendo atraídas pelo pecado, que isso demonstra a necessidade de avivamento. Quando nós percebemos alguma dessas práticas reacontecendo, então isso nos dá a entender que ainda estamos precisando de avivamento para que Deus firme nossos passos e nós não venhamos desejar as coisas do mundo, nem nos aparentar com o mundo ou nos parecer com o mundo. Tem pessoa que não é do mundo, mas ela quer se parecer com as pessoas do mundo. Isso não funciona. Crente é chamado para ser diferente. Deus nos chamou para ser um povo diferente. Eu costumo falar aos irmãos a quem eu ministro sempre, Deus nos deu um padrão ético, um padrão de comportamento, e não adianta eu querer me assemelhar a outros comportamentos. Eu tenho que seguir ao padrão ético que Deus nos deu. E assim, nós somos um povo diferente. Israel queria ser igual aos filisteus, queria ser igual aos babilônicos, queria ser igual ao povo daquela época, e se deu mal todas as vezes que eles quis se parecer com eles. Então, nós somos um povo especial, zeloso, de boas obras, diferente. Temos que vestir diferente, andar diferente, falar diferente, comportar diferente. Nós somos diferentes, pastor Eliseu. Romanos capítulo 12 diz, não vos conformeis com este mundo, quer dizer, não entreis na forma do mundo, não fique parecido com este mundo. E aí, essas palavras do pastor João César nos ensina que se estivermos parecidos, se o mundo estiver se agradando de nós, é porque está errado. Se nós estivermos parecendo com o mundo, está na hora de aceitar Jesus de novo, porque o mundo precisa perceber que nós somos diferentes. Há uma diferença nítida, palpável, naquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus. Agora, pastor, parece assim quando a gente vê, Samuel só falou, tirem os deuses estranhos, e eles tiram, porque eles veem que a mão de Deus estava com Samuel, mas parece que é tão fácil tirar as coisas. Será que é tão fácil assim? O que você diz, evangelista irmão Daniel, sobre essa questão? É fácil a gente abrir mão daquilo que a gente está acostumado, até mesmo a internet, o uso do celular. Hoje tem muitas pessoas que primam por seguidores, eu quero tantos seguidores, e há uma obsessão por aquilo ali, querendo seguir o rumo do mundo. A pergunta é fácil? Pastor Eliseu, não é fácil, mas é possível. Vejamos, se não vejamos, como o pastor João César colocou, aquilo que o inimigo das nossas almas nos oferece para nós nos distanciarmos dos caminhos do Senhor, são coisas, ou é algo aprazível, que vai encantar as pessoas. Senão, Eva não teria pecado. Ela foi encantada, seduzida, persuadida pelo inimigo. Todavia, nós temos o Deus que é o Todo-Poderoso. Então, não é fácil. Sim, não é fácil, mas é possível. Agora, há uma luta em nós. Há uma luta da carne e há uma luta do Espírito. E, de fato, vai vencer quem dos dois estiver mais bem alimentado. Se a pessoa alimenta a carne, que é tudo aquilo que desagrada
A maioria, né? A maioria que desagrada a Deus, eu estou me referindo a tudo aquilo que desagrada a Deus, com certeza o inimigo vai tomar partido disso daí, e cada vez mais esta pessoa que outrora estava caminhando para os céus, ela vai se afastar dos caminhos celestiais. Então, de nada adianta. Vejamos, pastor Eliseu, o povo de Israel achava de que só o fato de ter a arca ali estava resolvido. Mas o que os filisteus vieram ali, levaram a arca, Ofni e Finéias morreram, e claro que aquela arca trouxe uma perturbação ali para os filisteus. Já você que é leitor das Sagradas Escrituras conhece a história, que pegaram as vacas recém-criadas e colocaram um carro novo para transportar a arca, ou seja, totalmente contra a condução desta arca. O que eu quero dizer com isso? Não basta, meu querido, você deixar a tua Bíblia aberta lá nos Salmos 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, não é isso? Salmo 91, que isso não vai te levar a lugar algum se o teu coração não estiver dobrado diante de Deus. Há muitas pessoas com joelhos dobrados diante de Deus, todavia o coração está como o povo de Israel, dura cerviz, não em curva. Então precisamos entender isso. É preciso oração, consagração, e não existe, pastor Eliseu, pastor Júlio César, não existe avivamento sem oração. Exatamente. Então, quando os filisteus vieram contra Samuel, quando ele diz ali no capítulo 7, versículo 3, dizendo, tirai os deuses, no versículo 6 ele fala, e jejuaram e oraram. Olha o caminho do avivamento. Então, Samuel estava seguro que Deus lhe daria vitória. E os filisteus vieram, a Bíblia diz, e Deus trovejou sobre eles, e eles começaram a perder a guerra, e a Bíblia diz que eles foram vencidos, e Israel perseguiu eles até Betcar. Ou seja, é preciso a gente perseguir o inimigo. Isso aqui é a representação do diabo, irmãos. Quando nós damos uma parada, o inimigo vem. Interessante que já tinham matado 30 mil ali dos israelitas porque estavam em pecado. Mas o diabo não se acomodou, ele falou, nós queremos eliminar todo mundo. Então o diabo não tem pena, ele vem para destruir mesmo, ele destrói hoje, destrói amanhã, e enquanto ele não ver o fim, ele não vai parar. Mas a Bíblia diz para nós que a gente ataca e deve perseguir, e Samuel não só os derrotou ali, mas perseguiu eles até Betcar, e houve então uma grande vitória. Nós precisamos fazer com que o inimigo saia de perto do nosso local e se mantenha longe, porque o avivamento faz com que ele se mantenha longe. Aí nós temos esse avivamento aqui que o evangelista irmão Daniel já falou sobre o avivamento nos dias de Josias, que aconteceu aqui mediante também a palavra. Ele pede para reparar o templo, ele ali com 16 anos, ele já começa a reparar, ele se converte, ele percebe Deus, com 20 anos começa essa reparação do templo propriamente dita, e quando Ilquias, ali quando ele tinha 26 anos aproximadamente, Ilquias acha o livro da lei no templo, que provavelmente foi escondido no reinado de Manassés, que depois, consequentemente, de seu pai Amon, permaneceu escondido, porque dá a entender que se esse livro não tivesse sido escondido, teria desaparecido. Então, alguém escondeu esse livro e agora ninguém mais sabia a notícia dele. Entretanto, eles descobriram o livro. E aí vai nos chamar a atenção que quando o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei, ele traz para ler diante de Josias. E aí diz o versículo 19 que ao ler o livro, Ezequias rasgou as vestes imediatamente. Ou melhor, Josias rasgou as vestes imediatamente. Ele falou, nós estamos longe, nós estamos muito aquém do que deveria fazer. Interessante que ele já havia se convertido desde os 16 anos, com 20 anos ele resolveu restaurar o templo, e aí as reformas começavam, mas ele falou, toda essa reforma ainda é pouco demais. Ele rasga as vestes e fala, não, onde nós estamos? A que distância da comunhão com Deus? E ele ali com lamento, ele fala, procurem um homem de Deus, uma mulher de Deus, para nos explicar isso, porque nós precisamos resolver o problema. E a Bíblia diz que ninguém, como Josias, se converteu a Deus a tal ponto de seguir conforme os caminhos de Davi, seu pai. Que avivamento extraordinário! Mas eles não obedeceram. Permita-me, pastor, eu fiquei tão aqui feliz com essa colocação,
como é que Deus age, né? O avivamento independe da idade. Independe da idade. Me reportei à nossa lição do ano passado, né? Lá, com referência à água que começou no tornozelo, nos lombos, enfim. Então, independe. Agora, interessante que diante dessa resposta, depois de encontrado o livro, o rei Josias, ele tomou urgentes medidas, o pastor Eliseu já colocou aqui, para atender à vontade do Senhor. Vejamos, provocando um dos maiores avivamentos. Se tem um rei que provocou, foi Josias. Provocou um grande avivamento. Josias, ele provocou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. E neste capítulo 34, que nós estamos estudando hoje, olha só o versículo 29. O que Josias fez? Ele convocou toda a liderança do povo. Depois, no versículo 30, a parte A, convocou todo o povo de Judá para ir ao templo com ele. Interessante que ele não fez uma festa primeiro. É avivamento. Hoje as pessoas querem fazer festas, as pessoas, algumas querem fazer, querem demonstrar ali muita comida, muita pomposidade, quando na verdade o avivamento fica esquecido. Não somos nós que estamos dizendo isso, é a Bíblia. Nada contra, existem as festas, mas antes de Josias fazer uma festa, ele chamou o povo ao arrependimento, chamou o povo à leitura do livro. Chamou o povo, então ele convocou todo o povo de Judá para ir ao templo com ele. Depois ele próprio fez questão de ler o livro da lei que foi achado no templo. E ele pôs-se de pé, está lá no versículo 31 de 2 Crônicas 34. E para fechar, Josias eliminou todas as abominações praticadas pelo povo de Israel. E para concluir medidas e providências que revelam um grande avivamento entre o povo, aí, agora sim, Josias vai celebrar a Páscoa. Veja como muitas pessoas vão na contramão, querem fazer primeiro uma festa grande para ter o avivamento, quando na verdade o avivamento começa antes, né? Pena que nosso tempo está findando. Nós temos algo especial para comentar ainda, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Isso é peça fundamental para que haja ou mantenha o avivamento. Uma igreja onde pecados não são confessados e não há retorno à palavra, com certeza não haverá verdadeiro avivamento. Pode ter até muito barulho, mas nenhum avivamento, porque é pré-requisito para o avivamento, retorno à palavra, confissão de pecados. Então, é ingênuo pensar que em uma igreja não há pessoas que cometem pecado. Então, pecados precisam ser, ou melhor, pecado precisa ser tratado com pecado. Nós não podemos ficar massageando o pecado em nosso meio. Pecado é pecado. Porém, quando o pecado é confessado e a pessoa deixa aquilo tudo perante o Senhor, ele é perdoado. Havendo confissão, há perdão. E quando Deus perdoa, nós nos tornamos ficha limpa. E agora o avivamento já está operando em nossa vida. Começou a haver arrependimento, confissão de pecado, retorno à palavra, o avivamento já está acontecendo em nossas vidas. No meio pentecostal se confunde muito o avivamento com dons espirituais. São duas coisas diferentes, avivamento com dons espirituais. Mas quando há avivamento verdadeiro, os dons espirituais se manifestam. Quando não há esse retorno à palavra, nem essa firmeza na palavra, a tendência é os dons espirituais se afastarem, porque eles não permanecem por muito tempo havendo pecado, convivendo com o pecado. Talvez por um pouco de tempo ainda se parece que eles caminham juntos. Mas daí uns dias, a bateria descarrega, é isso, literalmente, a bateria espiritual descarrega e não há mais manifestação dos dons espirituais, porque a bateria do avivamento descarregou.
Cessou-se o apego com a palavra, cessou-se o arrependimento, a conversão, a manutenção da vida nova, porque avivamento é vida nova com Deus, manter a vida nova com Deus. E para finalizar o terceiro ponto, o avivamento e a palavra, nós queremos dizer o seguinte, que não há avivamento sem encontrar a palavra, como muito bem já me disseram os antecessores. Não há avivamento sem encontrar a palavra. E aquele apego com a palavra, o culto de oração e ensino, a escola bíblica dominical, estou falando isso para os nossos dias. Então, são cultos que são promovidos onde a palavra é o principal. Agora, pena que em muitas igrejas são os cultos que têm menor frequência, porque já não querem o apego com a palavra, e ainda falam que querem avivamento e dons espirituais. Não dá certo. Para que haja essa manifestação plena dos dons espirituais, para que isso permanece, é preciso que haja um apego à palavra, à ortodoxia, porque hoje se querem muitas mudanças. Estamos no século 20, 21, tem que mudar isso, mudar aquilo. A igreja não muda, meu querido, minha querida. A igreja não muda. Ela foi implantada assim. Deus tem um zelo com ela e quer ela assim. Então é melhor que nós mudemos, então, nos conformemos à palavra. Mudemos de atitude, de comportamento, mudemos os nossos hábitos, e assim o avivamento estará em nós, e não precisará de momentos de avivamentos, de picos de avivamento, como aconteceu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele tem que ser permanente, um avivamento permanente em nossas vidas. Eu preciso estar avivado pelo Espírito Santo de Deus permanentemente. Você precisa estar avivado permanentemente. A igreja precisa estar avivada permanentemente, e é só se apegando à palavra assim, que o avivamento permanece em nós, senão ele não permanece. Dá picos de avivamento e logo depois parece que o fogo apaga. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus colegas, com o encerramento aí, seus agradecimentos, porque eu já falei muito. É interessante nesta passagem, só para fechar aqui, que a missão de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e também as portas queimadas a fogo, conforme aqui Neemias 1 e 3. Aqui nós já temos uma grande lição sobre a questão de avivamento. Não adianta nada ter um templo bonito, não adianta nada se os crentes que estão lá no templo vivem em inteira desobediência com Deus. Ou seja, templo sem muro é igreja sem doutrina. É forte, mas é o pastor Elinaldo Renovato que diz isso, que templo sem muro é igreja sem doutrina, é igreja sem proteção. Agora é interessante, olha o que Neemias fala: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos. Veja que ele usa o verbo na primeira pessoa do plural. Ele inclui que pecamos, é que nós pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Aí o pastor Elinaldo Renovato vai dizer no seu livro que Neemias, ele não orou como certos crentes, inclusive obreiros, que encobrem os pecados do povo, da sua família e deles próprios. Ou seja, Neemias confessou mais, abre aspas, olha o que ele fala: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias capítulo 1 e versículo 7. É uma lição, ou seja, de tudo que foi falado aqui, o avivamento não é escandalizar-se diante dos outros. Avivamento é um momento de intimidade com Deus. Avivamento é algo que deve ser praticado naquele relacionamento estreito com o Todo-Poderoso. Há muitas pessoas que querem demonstrar serem avivadas em meio a uma grande multidão. E daí, como diz aquele ditado popular, fogo de palha. No outro dia já esqueceu tudo.
A pessoa avivada, ela é avivada ontem, hoje ela é mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. É em um contínuo avivamento até Jesus voltar. Glória a Deus. Não é assim? Então, encerro dizendo que avivamento é mistério até Jesus chegar. Lá no céu, não precisa mais, porque viveremos eternamente com o dono do avivamento, que é o próprio avivamento Cristo. Pastor Eliseu. Amém. Essa lição encerra com a vida de Esdras e Neemias. Então, nós temos 2 livros históricos ali, Esdras e Neemias, estão na sequência. O livro de Esdras, ele começa no ano 538, quando Israel é reconstruída. Então, Esdras, Zorobabel e Josué vêm com um grupo de judeus para a terra e vêm para construir o templo. No capítulo 7 de Esdras, do capítulo 6 para o 7, tem mais de 50 anos de mudança. Então, Esdras conta a história, é importante a gente entender isso, porque às vezes você está lendo o livro de Esdras e não consegue entender. Lá no capítulo 1, Esdras não está presente, ele só está contando a história. Então, é 538. Esdras entra aqui no capítulo 7, que é já mais de 50 anos depois, que é 458, já não é mais 538, como conta-se de forma regressiva, agora 458. E aí Esdras, ele vem para ensinar esta lei, essa palavra, ele traz a palavra, ficam até meio-dia ali, lendo a palavra, e depois mais 7 dias seguidos com os líderes ali, trabalhando em toda a festa do tabernáculo, porque valorizava a palavra, avivamento pela palavra. Então, quando Israel chega no ano 538 para construir o templo, a primeira coisa que eles fizeram foi um altar, porque era o altar para o avivamento. Fizeram o altar. Esdras chega então ali depois, aí, como já falamos aí, mais de 60 anos depois, e logo na sequência vem o Neemias. O Neemias, ele chega aí mais uns 10, 15 anos depois de Esdras, mas convive ali com Esdras. É importante esta ordem para que a gente entenda. Então, 538 constrói o templo, ali 458 chega Esdras, 446 chega Neemias, que vem para reconstruir os muros. Mas tanto os muros, por exemplo, o Neemias, ele jejua ali, ora ali 4 meses de luto. O Senhor precisa reconstruir os templos, o templo, os muros, melhor, que o templo já está construído, os muros, os sepulcros dos nossos pais, a cidade está destruída, precisa, e ele ora, ele parece triste. Tem muitas pessoas que estão alegres e o mundo está caindo, a situação espiritual está caindo sobre ele, está desestabilizando, a sua família está sendo desfacelada, ele está vendo os crentes perdendo o rumo, se desviando, e ele não consegue entender essa apatia. Neemias, quando ele viu que as coisas estavam desorganizadas na cidade de Deus, ele se entristeceu, e aí vai dizer então que ele orou, jejuou, está lá já no capítulo 1, versículo 4, 5 de Neemias, e Deus então interveio e abençoou, ele reconstruiu em 52 dias, os muros estavam reconstruídos daquela cidade onde o templo tinha sido construído já aí há uns 50 anos antes. Então, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter uma igreja construída, com muros de proteção, e esse avivamento seja completo no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido e eterno Deus, te agradecemos por este momento muito especial, quando neste novo ano, 2023, podemos nos reunir em escola bíblica dominical, estudando a Tua Palavra. Senhor, que o estudo da Tua Palavra seja uma premissa e uma prioridade para as nossas vidas. Que a Tua Palavra, Senhor, tenha autoridade sobre todos nós. Que nós aceitamos a autoridade dela com alegria em nosso coração. E que priorizamos a sua leitura. Pai amado, rogamos que o Teu avivamento nunca apague de nossas vidas. Mantenha-nos avivados. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenham um domingo abençoado.